Sim, Boris. Como é que é? Eu tenho que dizer, oi, tudo bem pra você? Não, só falar tudo bem. Se você falar tudo bem, tá bem. Ah, então beleza. Aí, não é pra botar essa porra não, hein? Falar que é combinado fica sem graça. Não vou colocar não. Safado. Ih, lascou-se. Começando mais um Pitacos Cabeludos, dessa vez para falar de uma das paradas mais nichadas do mundo dos quadrinhos nacionais. E eu estou aqui com meus brother. E aí, Fatoreto, tudo bem? Tudo bem, fora o teste que ficou todas as 24 horas por dia. Fora a decepção de hoje, a decepção de ontem. E a experiência crônica da manhã. Tenho vontade de chorar, raiva de não poder. Quero gritar até ficar louco, quero gritar até ficar louco. Isso, sem contar a ânsia de vômito, a reação a tal pergunta idiota. Fora tudo isso, tá tudo bem. Garotos podres, apenas isso. Mas aí, tamo aqui hoje pra falar dele, o punk do quadrinho nacional, Bob Guspe. Os punk mais desafiador das leis e sei lá, meu, ele foi uma figura muito controversa aí desde a sua época e acho que ele ficou preso na sua própria época, porque acho que realmente hoje, sei lá, meu obsoleto. Mas ainda assim um personagem divertido, legal. E é interessante conhecer mais um personagem das nossas figuras quadrinísticas nacionais. Assim, pra gente começar a falar do Bob Guspe e um pouco sobre o Angeli também, eu queria trazer um pouco do background do punk em si, né? Que, tipo, começou nos anos 70, na Inglaterra, Estados Unidos, esse tipo de coisa. E no Brasil, o grande boom do punk, que foi quando realmente, tipo, existe um movimento punk no Brasil, foi ali em 77, sabe? No ano 77, que foi quando uma revista da época, que é a revista Pop, lança o punk rock no Brasil. Que era uma coletânea com música do Sex Pistols e coisas assim. Tipo, dizem que o punk pode ter nascido tanto em São Paulo quanto em Brasília ao mesmo tempo, sabe? Porque dizem que em Brasília, por causa da galera ser, tipo, filha de professor e diplomata, esse tipo de coisa, meio que eles tiveram acesso aos abusantes. Tipo, dizem que em 76 eles já estavam ouvindo Ramones, sabe? Só que assim, não é querendo puxar, mas a ideia do punk, do proletariado que se revolta e faz um estilo de música, começou realmente mais em São Paulo, nessa época do ABC, sabe? Em Brasília existia essa coisa contra a repressão policial, mas até hoje em dia, ao analisar as músicas, eram um pouco mais pós-punk, sabe? Entende. E aí, assim, é interessante ver como esse movimento influenciou muito a galera da época e influenciou no geral o mundo, sabe? Esse foi um movimento que mudou o mundo. E o Clemente, que é um cara ultra famoso aí do rock nacional, que é do Inocentes, por exemplo, ele mesmo diz em alguns documentários que se o punk não tivesse nascido lá na Inglaterra, ele ia nascer aqui no Brasil. Porque, segundo ele, tipo, desde 74 eles já estavam fazendo algo que eles não sabiam que se chamava punk rock, sabe? E dentro de todo esse cenário da classe trabalhadora e tudo isso, chegou Angeli em 83, após já ter passado uma grande parte disso, mas um movimento ainda bem vívido aqui no Brasil, e lança esse personagem que é o Bob Guspe, que é um punk verde, que como ele mesmo já disse, foi escarrado em qualquer lugar por aí na cidade, sabe? Foi escarrado como uma figura que nasce desse ato e sendo exposto ou expondo, né, as nojeiras do mundo, tal qual a ferida aberta de uma cidade grande. É como ele é descrito em um texto inicial do seu quadrinho, que é o que a gente leu aqui, o tal do Todo Bob Guspe. E foi lançado pela Cia das Letras aqui no Brasil. A mesma editora que lançou em Scott Pilgrim. E todo o Woodstock e toda a Rebordosa. E todos os almanaques do Angeli. Sim, que eu acho que são só esses três. É, que são um dos poucos personagens principais dele. Você tá ouvindo barulho aqui? Eu ouvi uma batidinha, mas tá tranquilo. Não foi nada de boa, tá de boa. É, que se você ouvir é porque ele passou. Motos malditas, vão engasgar lá na casa do baralho. Olha lá, gospe nele. Tá ligado? Tô ligado. Passa, você de mamute!
o X da questão é a seguinte: o cara criou esse personagem para exibir como é que era ser um punk, seja de forma caricata ou até mesmo de uma forma bem verossímil, porque assim, ele até surge como essa figura que tá ali só para fazer piada, mas também para ir contra o status quo, seja através de atos vandalosos, eu não sei como dizer isso, atos de vandalismo mesmo, como alguns punks realmente são descritos, ou seja, como no caso do Bob Cuspe, a revolta dele não sendo assim tão grave, mas ainda assim bem estranha e, diga-se de passagem, nojenta, porque eu acho que eu ia ficar bem irritado se alguém chegasse e cuspisse em mim, tá ligado? A troco de nada, principalmente. Cara, assim, quando se pensa num contexto histórico, o Bob Guspe, por ter sido criado eu acho que por volta de 83, que é quando eu vi que datam as primeiras histórias, o Angeli, ele foi alguém bem corajoso, porque a gente sabe que até 85 o Brasil vivia uma época complicada, né? Que era a ditadura militar. E o punk rock teve um grande trabalho em ajudar a derrubar a ditadura, sabe? E assim, eu acho que o Angeli, não só como ele vai mostrado que ele criticava até os punks, foi uma forma dele de incentivar esse movimento que estava acontecendo, porque com certeza ele era um punk rocker. Eu acho que ele chega a dizer isso no filme, não é? Não só isso, ele diz isso em outros momentos também. Teve uma série em 2014 ou 2016, eu não lembro exatamente o ano, mas se chama Angeli the Killer, que é uma série em stop motion que, tal qual um almanacão, procura compilar as tirinhas, as piadas mais ácidas, as mais populares, com os principais personagens de autoria dele e tal. E assim, o Bob Cuspe nem aparece tanto, é interessante essa questão, mas tem uns momentos que misturam os personagens dele interagindo com o mundo nas suas historinhas próprias, e entrevistas com o próprio Angeli. Nesses momentos ele conta um momento tipo, não, porque assim, eu era um cara muito revoltado, eu usava óculos escuros, fumava em todo canto, e ele fala de uma aventura muito engraçada em questão sobre as calças de couro. Eu não sei se é exatamente uma calça de couro, mas era uma calça que ele ficava muito criticando um amigo dele. Não, cara, pra que essa merda aí? Você vai ficar andando com uma calça apertada, calorenta, maldita. Tu vai andar com isso aí no sol, sei lá o quê. Aí depois esse amigo dele parece que deu a calça pra ele. E aí ele usava. E aí ele usava, e ele falava assim, eu acho que essa calça ainda tá comigo até hoje. Genial. Assim, punk que é punk encoxa a mãe no tanque, não é isso? Que isso? É isso, né? É um bagulho assim, não é? Nós não estamos vivendo uma ditadura, mas é uma boa ideia censurar isso. Não, mas é uma piada. É uma piada de quinta série. Mas não é essa piada que ele faz no Angeli the Killer? Sexo é igual cigarro, não sustenta, mas vicia. Tudo que eu queria era uma bimbadinha e um cigarrinho. Só falta a bimbadinha. Cara, que maravilha. O Bob Cuspe, ele aparece na série muitas vezes com arrumando trabalho. Eu achei isso interessante. Um dos principais trabalhos que a gente vê ele, sei lá, na primeira temporada que eu me lembro, é quando ele tava atuando como chapeiro em uma lanchonete. Aí ele cuspia na chapa pra ver se tá quente, ele cuspia nos hambúrguer, claro. E aparece até o entrevistador, assim, o cameraman perguntando pra ele, sei lá o que, acho que na real é até da Rebordosa. O cara pergunta da Rebordosa, pá, aí ele, cara, eu não sei de nada disso não, sei lá o que. A voz dele é engraçada, e aí ele dá um cuspidão na câmera. É no dossiê Rebordosa. É, nisso aí mesmo. Assim, é interessante realmente a forma que é mostrado, porque mostra essa revolta do punk do subemprego, sabe? Porque por mais que toda ideologia punk exista e ele siga isso, ele tem que trabalhar numa sociedade que ele não concorda, sabe? A anarquia. É a ideologia punk, no caso, né? A anarquia. Mas assim, a gente vive num sistema capitalista e, pô, tu tem que trabalhar, bicho, sabe? São as ferramentas repressoras do sistema. Quem assiste Irmão do Jorel pegou essa. Eu não peguei. Pois é, eu queria ter falado isso no meu vídeo. Eu tenho um vídeo falando sobre Angeli e o filme em questão, e essa série sobre toda a propriedade intelectual do Angeli, que eu coloco essa frase na boca do personagem como fosse uma montagem de meme, mas é assim,
é uma coisa que realmente aparece em vários outros lugares. Por exemplo, no Irmão do Jorel, uma parada que não tem nada a ver, mas ainda falando sobre Brasil e de certa forma sobre um Brasil no passado, representando várias coisas como pogobol, coisa que hoje ainda existe, mas é por causa dessa nostalgia dos nossos pais, sabe? E como, tipo, putz, aquele brinquedo que meu pai gostava muito na infância, de repente voltou pra mim, tá ligado? Compreendo. Aí, uma dessas questões interessantes de se colocar, tanto no Irmão do Jorel tem aquele negócio dos palhaços serem policiais militantes, uma grande crítica social só flóridas por si só, como também tem o personagem Billy Doidão, que assim, ele tem um duplo sentido no seu nome, porque ele é Billy Doidão porque ele é meio doido mesmo, ele tem um parafuso a menos, ele fica assinando nos lugares por onde ele passa o ar de anarquia e tal. Eu fazia isso quando eu era criança. Na escola, eu pichava as cadeiras e as mesas da escola com ar de anarquia. E o Billy Doidão, eu falo de duplo sentido porque talvez esse nome viesse de um apelido mesmo, seja de escola, porque o cara devia usar drogas, ou porque ele simplesmente era meio punk das ideias, seja pelo estilo revoltado dele ou por essa questão dele ficar colocando ar de anarquia em tudo, tá ligado? Então, é porque, tipo, por ser uma contracultura e algo que tá à margem da sociedade e ter vindo de trabalhadores e jovens sem esperança de futuro, sabe? As pessoas que eram punk foram marginalizadas, sabe? As pessoas que gostam de rock também foram marginalizadas. E talvez seja até uma piada com isso chamar de Billy Doidão, porque o cara que curte de rock é o doidão, sabe? Também, mais um sentido aí. E pô, assim, é interessante você falar de jovens sem esperança, porque é o tipo de vibe que o próprio personagem tenta trazer na sua fonte, no seu material de origem. Que assim, como eu não entendo muito nem do movimento punk, né, ou mesmo de coisas que, convenhamos, eu não vivi, fica meio difícil de compreender o contexto. Então, tipo, eu chego lá no quadrinho do Bob Cuspe e vejo assim, ele falando o tempo todo que vai cair uma bomba atômica, que ele quer que o mundo acabe, e como essa visão dele de, sei lá, aproveite o agora enquanto você ainda o tem, faz até sentido olhando pela revolta dele, tipo, do que adianta trabalhar hoje se o mundo vai acabar amanhã, sei lá o que, e mostra ele vivendo talvez de uma forma bem doidona, vamos dizer assim, vivendo até o limite, mas não adianta muito, eu acho, tipo, pô, não adianta trabalhar, mas também o que você faz além de cuspir na cara de uma pessoa que você não gosta, tá ligado? O que você pode fazer? Não é o que você faz, é o que você pode fazer. Assim, é o que a gente traz esse questionamento também, de você tem que, quando começa o programa você falou que talvez fosse um pouco ultrapassado, mas quando você contextualiza com a época, ele é um produto que faz muito total sentido com a época. Até pela questão do que, assim, o mundo vivia a Guerra Fria, por exemplo, sabe? Então existia esse perigo de cair uma bomba a qualquer momento e o mundo acabar, sabe? Porque a Guerra Fria ficou, tipo, mais ou menos da época de 47 até 91 ali, sabe? E no Brasil tinha essa questão da ditadura militar, que realmente, tipo, tinha gente que desaparecia e não voltava mais, sabe? Aí já é realmente. Aí no Brasil faz até um pouco mais de sentido. Mas, pô, estamos aí, tá ligado? Infelizmente eu acho que o personagem fica preso nesse tempo, porque ele realmente não. Se esse tipo de revolta voltasse, ou se ainda existisse, sei lá, uma nova revolta que, assim, talvez não seja baseada nos mesmos contextos, elas ainda existem mais pra outras questões, tipo, talvez o Billy Doidão, no contexto do Irmão do Jorel, só exista porque existe escola, tá ligado? É um personagem infantil e ele quer ir contra o sistema, mas como criança, o sistema que ele conhece é a escola, tá ligado? Compreendo. Então ele vai contra esse sistema, e não realmente o mercado de trabalho, o capitalismo, sei lá o que. Já gravamos esse episódio há um tempo e vim compartilhar uma ideia que só tive agora durante o processo da edição. Porque, independente do punk, vejo que sempre existiu esse sentimento de revolta. E talvez tenha sido o próprio movimento quem direcionou tudo isso para uma estética visual, musical e etc. E essa deve ser a verdadeira força do personagem, por mais que muito disso seja também um retrato da época, mas sempre haverá revolta e ela vai sendo moldada conforme direcionamos esse sentimento.
como até mesmo mostra o Bob Cuspe em algumas tirinhas, ele, na verdade, essa é uma piada que eu acho que foi contada até 2 vezes, que ele está esperando atrás de uma parede, aí tá vendo um cara assim, de terninho, óculos, maleta. Aí ele, aposto que esse cara é mais um capitalista, sei lá o que. Aí na hora que ele tá prestes a cuspir, o cara cospe de volta nele. Aí ele termina no último quadro falando selvagem, que é uma referência musical. Sim, mas assim, Homem Primata é capitalista selvagem, realmente essa é a referência musical. Mas gospe nele na questão realmente do punk ser marginalizado, sabe? E assim, em alguns documentários, inclusive, é dito, tipo, a vestimenta do punk, a forma com que eles se vestiam, a questão do moicano, realmente é algo pra incomodar a sociedade, da mesma forma que a sociedade estava incomodando eles, sabe? Então, meio que parte da ideia de ser punk é ser marginalizado e por isso que o cara gosta de volta. É tipo uma sagacidade muito grande do Angeli ser retratado dessa forma. E também é por questão de piada. Por várias tirinhas a fio, você vê ele cuspindo em pessoas normais, crianças, pessoas que pesquisam pra faculdade sobre comportamento urbano. Aí ele vai e cospe na galera. E, pô, assim, aí no momento é que dá uma reviravolta aí, onde literalmente a gente passa a ver agora uma nova linha de tirinhas onde as pessoas cospem de volta nele. Então, eu acho interessante comentar isso também, porque, assim, como eu tive acesso a esse material que é o Todo Bob Guspe, que mostra datas e, como diz o nome todo, Bob Guspe, eu acho interessante ver como no começo do personagem o Bob Guspe não falava, basicamente, sabe? Sim, as pessoas perguntavam alguma coisa pra ele só respondia cuspindo. Então, e assim, pra mim, a minha visão do que é o Bob Guspe, sabe? Chegou na parte ali por volta de 84. O Bob Guspe aparentemente foi criado em 83 e em 84 foi quando até o desenho do Angeli muda o desenho do que ele desenhava o Bob Guspe, a forma que ele desenhava, sabe? E aí que pra mim começa a ficar bem interessante. Fica engrena mais o personagem. E assim, ele traz algumas questões mesmo, tipo, com o próprio 69, né? Que eu acho que era o nome do comunista. Eu acho que é 68, mas beleza. Enfim. Então, é interessante ele, enquanto punk, tratar ele como um comunista utópico ou um comunista coxinha, enquanto punk falando de utopia, sabe? Porque, convenhamos que o anarquismo é uma grande utopia. E essa que é a ideia boa do... Assim, esse pra mim é o grande trunfo do personagem que é o Bob Guspe. Que ele escarrava na sociedade, ele julgava todos, mas ele não se movimentava de, não vou falar mal do movimento punk. Ele falava mal também, sabe? Ele fazia piada com o movimento punk, entende? Ele fazia piada principalmente com a estética punk, porque tem muitas piadinhas assim dele com namoradas e tal, e as pessoas ainda assim questionando ele. Por exemplo, tem um quadrinho que é ele com a namorada assim num pôr do sol, só que ela fala assim, a gente nunca se beijou antes, né? Aí tipo, mostra a cara dele cheia de piercing e coisa e agulha, e tipo, é por isso, tem tanta coisa que você não vai espetar na cara do outro, tá ligado? Sim, uma piada muito engraçada também que tem é a mãe dele espetando agulhas na cara, em teoria, né? Taxinhas, alfinetes. E aí a mãe dele costurando, não, esse daqui eu tô usando, sabe? E ele tava enfiando na cara pra cada coisa que ele achava ruim. Então ele, tipo, sim, o capitalismo descontrolado, vai um... a eminência atômica. Vai outro. Sim. Era isso. Assim, o Bob Guspe é um personagem, assim, que muita gente considera como o melhor personagem do Angeli. Assim, eu não tenho um background tão grande do Angeli, mas de todas as outras coisas que eu já consumi, eu considero ele realmente o melhor personagem do Angeli. E por mais que você não tenha achado que ele ficou meio que preso ao passado, pra mim ele diz muita coisa com o que a gente viveu hoje em dia. E se o Angeli ainda estivesse produzindo, né, que infelizmente ele se aposentou, eu acho que o Bob Guspe seria um ótimo personagem pros tempos atuais, sabe? Não da mesma forma que ele era antigamente, mas trazendo outras questões. Pois é, eu fiquei pensando muito nisso, tipo, caraca, talvez nem existisse tantos punks na época, mas as pessoas aprenderam o que era e como ser através do personagem, tá ligado? Existiam muitos punks na época. Não, mas tipo,
talvez nenhum como ele, e as pessoas só entenderam ou começaram a copiar porque existia um personagem que praticamente dizia, tá ligado? Como ser um punk. Eu não concordo com essa afirmação, mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Principalmente no caso de novos leitores, tá ligado? Isso que eu ia comentar. Definitivamente a galera mais nova e até a galera que era bem preconceituosa, porque sabemos que em algum momento foi ultra sucesso e todo mundo consumia esse tipo de quadrinho no Brasil, ajudou a compreender mais o movimento e levar em consideração que talvez eles não estivessem tão errados quanto a sociedade achava. Pois é, e assim, Angeli, a gente nunca teve muito contato com personagens dele, principalmente assim, de modo geral, conhecimento cultural. No máximo, tirinhas mais críticas sociais mesmo, que ele fazia pra Folha de São Paulo, ele trabalhou lá por muito tempo, e assim, talvez o cargo-chefe dele fossem essas tirinhas, tipo, a política tá dando ruim de novo, vou fazer uma tirinha sacaneando isso, tal. Ele fez isso por várias vezes e, tipo, é a única memória vívida que eu tenho de ler um quadrinho dele e, no máximo, era nisso, num livro da escola ou até mesmo na prova, tá ligado? E assim, no máximo eu lembro vagamente de um quadrinho do Woodstock, que deve ter sido a única tirinha de personagem original dele que eu cheguei a ler na escola, que era ainda uma piada de sacanagem, né? Tipo, eu acho até difícil desassociar esses personagens de sacanagem, porque, pô, Woodstock, 2 maconheiros hippie do caralho, os escrotinhos, o nome tá no título, o nome deles define bem o que eles são. E, pô, a piada em si do Woodstock acho que eram 3 quadrinhos, onde o Woody, que é o pequeno, ele fala pro grande dele olhando pra varanda do prédio deles: nossa, cara, eu sinto saudade dos tempos de rock and roll, sei lá o que. Aí o amigo dele: eu também. Aí ele fala: cara, eu sinto saudade da minha namorada também, aquela da época, nossa, que pitel. Aí o amigo dele fala: eu também. Genial. Genial. Assim, eu estudei minha vida inteira em escola pública e eu não tive muito contato com... Na verdade, eu acho que eu tive contato com alguns quadrinhos do Woodstock, mas com o Angeli em si, como qualquer outro tipo de obra, eu não tive nenhum contato. Mas eu me lembro de ler alguns quadrinhos da Laerte, no caso, na escola pública, no caso, né? Que eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu lembro de ter alguns questionamentos sobre os quadrinhos da Laerte, de acabar sendo mais reconhecido na escola, nesse caso, sabe? Sim, eu acho bem interessante isso também. Talvez eu já tenha lido em algum momento, mas não é tão nítido assim na minha memória, tá ligado? E cara, o ponto é, se fosse pra eu achar a graça na tirinha do Bob Guspe, eu ia achar, pô. Eu não achava muitas vezes. Você também falou também um nome muito importante. Assim, eu acho legal que a gente tenha visto em algum momento da vida, tanto você com a Laerte ou eu com o Angeli mesmo, na escola. Mas é meio ruim a gente não ter noção da existência deles. Tipo, pô, quem é que fez essa tirinha? Talvez até algum professor tivesse falado na época, mas tipo, eu não levei pra vida, porque talvez eu nem tivesse vontade de pesquisar o material e talvez nem fosse tão fácil de encontrar como foi ultimamente, como eu fui pra encontrar o quadrinho do todo Bob Guspe, ou até mesmo os filmes, pô. Onde que você vai assistir o Bob Guspe Não Gostamos de Gente? Sim. Ou até mesmo o próprio Angeli the Killer. Quer dizer, nos últimos tempos, Angeli the Killer, ele parece, não acredite totalmente nas minhas palavras, mas, ao que tudo indica, Angeli the Killer, a série, 2 temporadas, se encontram no Globoplay. Aí sim, hein? Mas eu não tenho dinheiro pra assinar. Mais um, né? Porque, pelo amor de Deus, já basta a Netflix. O resto a gente corre atrás. Assim, voltando a falar da Laerte, eu queria fazer um apelo aqui. Um dia, quando a gente for famoso, alguém vai ouvir isso. E eu te imploro, lance todo Piratas do Tietê e Overman, que são outros personagens da Laerte. E pra mim merecem coletâneas igual aconteceu com os quadrinhos do Angeli. Pois é, a Laerte fez toda uma campanha também numa época, acho que foi até antes do Bob Guspe, eu vou pesquisar aqui. Teve um filme em animação 2D, tradicional, e o título do filme era Cidade dos Piratas. E assim, a capa são uma grande parte dos personagens da Laerte aparecendo e ela assim no meio. Algumas capas são diferentes até. Deixa eu pesquisar aqui.
E esse filme só dá pra alugar, tipo, no YouTube ou em outros lugares, assim, que mexem com aluguel direto com o filme. E esse tipo de negociação é bem ruim, porque, pô, é diferente de você, tipo, eu tô pagando, vamos supor, estou pagando o YouTube Premium, como é que é o nome? YouTube Premium, eu acho, Red, enfim. O YouTube assinatura. Você tá pagando a assinatura do YouTube. Se isso me beneficiar com, tipo, filmes de grátis, até aí tudo bem. Mas você pagar pelo próprio filme como se fosse num aluguel de locadora por 7 dias, pô, você não vai assistir o filme os 7 dias, tá ligado? Sim, tô ligado. Você vai até assistir uma vez e acabou. E esse filme Cidade dos Piratas, ele também é bem artístico. Demorou um pouco pra eu compreender a mensagem dele, pá. E talvez eu até nem tenha compreendido tudo, porque assim, a Laerte passou por uma transformação aí, eu não sei dizer o quão recente foi. E isso, assim como hoje na vida e obra do Angeli, tem moldado as obras deles, né? Tipo, antes era o Laerte. Era um homem. Assim. De repente, ele passou a fazer essa mudança de sexo e hoje é a Laerte. Desculpa de corrigir, mas aqui fazendo aquela famosa militada, mesmo na época que a Laerte tinha uma aparência meio masculina, digamos, no que o ditado popular diz como masculina, o termo correto de se referir é a Laerte, porque mesmo que ela não tivesse anunciado para o público na época, meio que eu já vi ela dizer em entrevistas que ela se sentia assim há muitos anos e se sentia mal por isso, sabe? E por causa justamente da sociedade não conseguiu. Inclusive esse é algo muito importante que a Laerte fez, que foi trazer uma grande visibilidade para essa questão das pessoas trans, sabe? Pô, com certeza. Ela tem um documentário na Netflix assim que é interessante, apesar de bem explícito. Eu não sei qual foi a necessidade dela ficar nua durante o documentário. Foi assim, eu acho desnecessário porque a mensagem tá sendo passada, esfregada na minha cara e tipo, ela quer falar sobre esse papo de aceitação e pô, cabe a mim como um fã, tá ligado? Uhum. A aceitar, tá ligado? Da mesma forma que qualquer outra pessoa. Vou parar de gostar porque mudou de sexo. Não, mas pô, vamos apoiar, seja nessa nova fase ou pra trazer coisas novas, como você tá pedindo aí, pô, um almanacão de Cidade dos Piratas do Tietê. Sim. E assim, sei lá, a real é que não faz diferença, velho. Sim, fazer diferença não faz, mas pô, essa foi uma questão que eu digo assim, tipo, o Angeli tava se sentindo velho. Isso é uma questão que a gente vai explorar assim mais pra frente, mas a questão é, o Angeli tava se sentindo velho, não, por mais que ele tenha criado, respirado, tenha sido aqueles personagens durante sua época, ele de repente decidiu matar eles. É o que origina o dossiê Rebordosa, é o que origina o Bob Cuspe não gostando de gente, e assim, a teoria que eu trago, seja no meu vídeo ou mais uma vez aqui, onde ele, justamente por não se sentir mais representado nos próprios personagens, ele mata todos eles, numa tentativa de, sei lá, melhorar como pessoa ou esquecer esse passado que talvez ele ache vergonhoso. Assim, quem teve essa ideia de fazer esse episódio no seu canal? Que ideia maravilhosa. Tô zoando. Foi mesmo, uma ideia maravilhosa, hoje. Não duvide. Só tô te enchendo o saco, pô. É porque eu que te dei o empurrão, lembra? Exato, foi você, cara. Mas enfim, o que eu ia comentar, que quando eu cheguei te dando essa ideia de fazer essa coisa, foi na época que o Angeli, infelizmente, acabou sendo diagnosticado com afasia, né? E anunciou que estava se aposentando, sabe? E assim, toda essa questão desse acontecimento e a retratação que o próprio filme traz, e eu já vi o Angeli comentando isso sobre a Rebordosa. E assim, puxando pra você agora, você como artista e que faz personagens, acho que você pode dizer mais qualquer um que qualquer personagem que você faça, por mínimo que seja, tem algum grau de o que é você, sabe? São como seus filhos, entre aspas, compreende? Sim, carregam muito de mim como pessoa ou como espírito artístico, mas ainda assim são parte de mim. Sim, e nessa época, quando eu trouxe essa questão, eu relacionei essa ideia de matar o Bob Guspe, por exemplo, como a morte do ativismo do Angeli, sabe?
a aposentadoria do Angeli, a morte talvez de críticas tão severas contra a sociedade e piadas igual ele fazia, e ser alguém bastante irônico igual ele era. E talvez fosse isso, talvez ele só foi uma forma de mostrar, tipo, tô velho pra demonstrar isso, sabe? Assim, eu não sei de quando esse tipo de coisa foi mostrada. E assim, inclusive, em entrevistas, o diretor do filme fala que, por exemplo, aquelas partes de entrevistas foram gravadas, tipo, durante mais de 2 anos com o Angeli. Aquelas entrevistas meio um live action de bonequinho, sabe? Sim, a parte quebra da quarta parede, onde tem personagem e tem criador, no caso, a versão dele da própria vida. Isso. Aqueles foram realmente coisas gravadas que eles animaram depois. Durante 2 anos, entrevistas que eles fizeram com o Angeli e de como ele foi se desenvolvendo. E a ideia, desde a época do Dossiê da Rebordosa, o Angeli chegou nesse criador, que é da Koala Filmes, e disse pra ele, tipo, não, pô, um personagem que dá pra fazer um longa-metragem é o Bob Guspe, um dia se tu quiser fazer, e essa ideia foi posta pra frente posteriormente. Isso quebra a minha teoria, mas eu vejo esse sentido até, digamos, poético da forma que as coisas aconteceram, sabe? É assim, talvez nem tenha sido ele quem sugeriu, mas mesmo se for, é interessante você ter visto essa figura, essa metáfora por trás dele, seja pela morte desse movimento que, digamos, morreu dentro dele, ou até mesmo como o personagem foi se transformando. No quadrinho mesmo, do todo Bob Guspe, temos um final meio trágico, onde simplesmente temos o Bob Guspe sobrevivendo ao apocalipse que ele sempre esperou que acontece, e é um deserto maldito com figuras do Pop em miniatura que aparecem para serem mortos pelo Bob Guspe e ele os devora. Eu não sei o que isso representa, porque o Pop nunca se tornou mais fraco perante o Punk, na minha visão, tá ligado? Mas isso é representado de uma forma cômica, tipo, seria o pior fim para o Punk ele ser devorado pelo Pop, sabe? Assim, e é uma crítica até às bandas de Punk, como o próprio filme traz essa piada, botando Sonífera Ilha do Titãs, que foi uma banda que ajudou a consolidar o punk no Brasil em grande massa, com músicas como Bichos Escrotos e Cabeça de Dinossauro, mas tinha Sonífera Ilha, por exemplo, que é a música que ele canta, sabe? Uhum. E assim, essa morte foi feita até com uma forma de piada da pior morte para um punk, e, sei lá, a pior parte. Punk is dead quando isso acontece, né? Sim, é uma mensagem bem, assim, pesada por parte dele de falar, não, o movimento morreu, pelo menos pra mim, tá ligado? E assim, é engraçado ver que a galera que produziu o filme teve essa sacada. Eles olharam pra toda essa trajetória do personagem e falaram assim, caraca, tem mais coisa aí. E então eles fazem não só a quebra da quarta parede, como mostram a interação criatura e criador, obra e cartunista, tá ligado? E mostra o Bob Guspe como um legítimo punk que vai contra o maior sistema que ele podia viver, que é o seu criador. Basicamente, a Angeli era tipo como se fosse um deus que ele criou a pessoa, sabe? E foda-se, bicho. Desculpa o palavrão, mas, bicho, tanto faz, velho. Não tem isso. Sou punk e eu sou contra até tu que me criou, velho. Não, e é muito legal, assim, que mostra não só de forma explícita ele dizendo como é a maior frase de efeito do personagem dentro do filme, que é Punk is not dead, ele falando tudo errado. É muito bom. Punk is not dead. Punk is not dead, caralho. E, pô, mostrando que até o final do filme foi um pouquinho mais positivista em relação a isso, porque por mais que o movimento tenha, sei lá, ficado mais fraco, talvez nem existam tantas bandas punks assim quanto existisse na época, Vou falar nada. ainda existe a revolta, né? Cara, a realidade, convenhamos, Diga-me. a realidade do movimento punk é que enquanto existir um maluco com uma guitarra no porão dele que sabe 3 acordes, tá revoltado, tá com ódio, vai existir um movimento punk. Pronto, acabou. E sim, o movimento punk tá mais vivo do que nunca, continua muito vivo, só que ele não tá tão na mídia atualmente. E nunca vai estar, porque a mídia odeia os roqueiros. Não, a mídia odeia tudo que não é tão vendável.
O que não é que não aconteceu. Esse que também é algo que muito, em teoria, enfraqueceu o movimento. Porque em certo momento se tornou descolado ser punk. E em vez de trazer essa ideologia, se tornou algo... é bonito usar moicano e jaqueta de couro. e calça jeans. Só que, pô, na real essas eram as roupas dos trabalhadores. A calça rasgada era porque eles trabalhavam até rasgar a calça, sabe? Não é que eles se orgulhavam disso. Compreende? Compreendo. E vem muito disso. Como tudo foi feito como um produto do capitalismo e foi vendido durante muito tempo. E assim, sabemos que o mundo tem um background de 20 anos. A cada 20 anos as coisas voltam a ser moda. E eu vejo que existe esse movimento crescendo novamente, esse movimento punk, e uma glamorização disso novamente. Que não necessariamente é ruim, mas as pessoas que conhecem isso e ficam nisso pro resto do tempo, depois que a moda passa, são novas pessoas que deixam o movimento vivo. Tá aí, né? Acho que você realmente era a melhor pessoa pra dizer sobre isso. Que realmente sei lá, eu não acho bonito o moicano, tá ligado? Eu acho estilo. Eu não gosto do piercings. Acho estilo. Mas agora, roupa de couro, sei lá, enquanto ficar bonito em mim, eu acho bonito, tá ligado? Justo. Agora, de resto, música boa tá aí pra cada gosto, né? E, sei lá, o movimento pode ser definido por várias coisas, mas realmente só vai saber aqueles que realmente forem atrás, porque eu que, sei lá, acho que tô muito mais dependente da mídia popular, realmente não se vê tanto, ou nem se vê, nem se fala, tá ligado? E assim, quando é mostrado também é uma forma muito errônea na maioria das vezes, né? Estamos vendo aqui um grupo de pardeneiros, sei lá o que, e aí de repente alguém chama eles de punk e de repente tudo isso é punk, tá ligado? Mas nem sempre é. Sim. Não necessariamente. Na maioria das vezes sim, mas nem sempre. Depende, né? Assim, o movimento mudou muito também. Não é tão... A repressão atualmente não é tão grande. Então, o ativismo do punk e a questão de ir lá e, por exemplo, vandalizar alguma coisa não é tão grande. Compreende? Compreendo. Bom, voltando pro filme. A ideia do Angeli é matar o Bob Guspe. E ele, como um punk, se revolta contra isso e decide que ele não vai morrer. Sabe? E após isso, como vai se desenvolvendo, hein? Temos uma grande viagem de ácido, onde passamos por vários outros personagens que o Angeli também criou em suas versões decrépitas, acabadas, mas ainda assim com as vozes que nós conhecemos eles em outras versões. E nisso a gente passa por quase todos. A gente no filme tem o Hala Ricota, que é o Urutarato. Clássico. Ele é um dos melhores. Feito pelo Ambujara, que é o André Ambujara, que é o compositor da trilha sonora do filme também. Assim, as que não são músicas punks, né? Sim, e depois tem uns personagens secundários que acompanham o Bob a todo momento, que são os irmãos Kowalski. Eles só aparecem nessa reta final do Bob Guspe. Pelo que eu vi, são personagens que têm histórias, mas são personagens mais recentes do Angeli, sabe? Tá aí. E nisso a gente vai encontrar também os escrotinhos que não envelheceram um dia sequer, porque não existem limites para a escrotidão. Justo. E é um dos momentos mais abestalhados quinta série do filme, porque, pô, eles estão cobrando a passagem do Bob Guspe pra, sei lá, a mente menos profunda do Angeli, e eles querem um beijo grego em troca pra passar. E isso é muito escroto. Isso é muito escroto. Inclusive, é muito engraçado ver o Angeli comentando: pra mim tudo é escroto, cachorro escroto. E aí tem um momento que até ele começa a rir, que ele fala: criança escrota. Aí ele começa a rir, porque ele vê como talvez seja só escroto pra caralho. Isso é incrível. Que ele tá sendo escroto, sabe? Talvez por isso tudo seja escroto. Eu gosto disso porque mostra que, assim, apesar dele achar assim, ou algo é bom ou algo é ruim pra ele, na maioria das vezes ele tem uma visão muito negativista sobre as coisas, tipo, não, tudo pra mim é escroto, ou sei lá, eu gosto de matar meus personagens, eu penso que eles não devem ter vida útil, sei lá, tá ligado? Ele sempre tem uma visão muito extremista sobre as coisas, mas quando é pra fazer uma piada
piada de quinta série, ou nesse caso uma alma afetiva, sei lá, não pareceu tão escroto, a não ser tipo, eu ri, então eu gostei dessa piada. Assim, queria trazer também, que eu queria ter comentado antes, muito importante falar quem faz a voz dos irmãos Kowalski. Diga. Nada mais, nada menos do que Paulo Miklos. Sabe quem é Paulo Miklos? Quem é Paulo Nicolas? O vocalista da banda Titãs. Que canta hinos como Bichos Escrotos. E assim, porra, é genial o cara fazer duas vozes diferentes em dois personagens diferentes. E assim, não existiria personagem melhor do que o Paulo Miklos pra fazer isso, sabe? É muito legal ele trazer essas figuras pra dublar os personagens dele, seja uma sagacidade da produção ou até mesmo do próprio Angeli, que deve ter falado, acho que esse mané seria legal pra pôr a voz no personagem, tá ligado? Ah, sim. E assim, o Miklos do Titãs, ele pra mim é um dos caras que foi mais punk dos Titãs, sabe? Olha. Talvez perca um pouco pro cara que foi pra MPB, que é o Arnaldo Antunes. Tá aí. Que formou Tribalistas e vários grupos depois, mas enfim. O importante é o Paulo Miklos estar no filme e é genial ele estar no filme. Eu também gosto da participação do editor do Angeli, porque ele também aparece no dossiê da Rebordosa. E ele é, sei lá, uma das únicas pessoas que conhecem ele melhor do que as ex-esposas ou a esposa atual. E é muito legal ele participar como essa figura que fala dos tempos de ouro, a Chiclete com Banana como uma revista sensacional, revolucionária, e talvez realmente fosse, mas foi algo que realmente, assim como os personagens dele, se perdeu, porque, pô, no máximo a gente tem esses almanacões que revivem os personagens, mas fora isso a gente não tem tanto conhecimento mesmo sobre o que foi ou realmente quão grande foi a revista Chiclete com Banana. A gente não obtém esse conhecimento, mas pesquisando um pouco a gente vê o quão importante, o quão revolucionário ela foi realmente, sabe? Seja pelos seus personagens super ácidos que nunca poderiam comparecer em um jornal da Folha, Sim. ou as piadas mesmo, que talvez fossem tabus pra época e talvez que sejam até hoje. Pra sociedade. Assim, é interessante mostrar que talvez a parte do Angeli não se apegar aos personagens e matar eles também, da mesma forma que ele... É porque ele fez muito sucesso com a revista. E ele poderia ter se tornado um cara que vive do passado, sabe? Porque ele não alcançou esse sucesso depois, apesar de ele já ter sido prestigiado. Ele se tornou alguém muito prestigiado por conta disso, sabe? Sim. Então talvez seja até uma representação disso, de não ser um artista que decidiu viver no passado e tem uma pluralidade, e foi a forma dele lidar com esse tipo de coisa, sabe? Porque a todo momento aparece, tipo, como se... Não, pô, tu tem que fazer uma nova Chiclete com Banana, sabe? Tem que fazer outra coisa que vai ser gigantesca. E assim, deixar claro que quando a gente fala de Chiclete com Banana, a gente não tá falando de Chiclete. A gente tá falando da revista. Não da banda. Se bem que o Bel Marx é bem punk, né? Eu não sou especialista pra dizer. Nem eu, mas definitivamente não é. Pô, cara, Enfim. o cara só queria que eu concordasse, mas pra mim não fazia sentido nenhum. O maluco não tem nada de punk pra mim. Não. Cara, o que é ser punk, velho? Esse que é o ponto. Enfim, brincadeira da parte. Após toda essa viagem de ácido e os escrotinhos aparecerem e serem escrotos, o que acontece? Bem, a gente tem uma viagem no subconsciente dele, no caso o Angeli, onde os nossos personagens chegam lá pra descobrir o porquê que tá tudo empoeirado, deixado às moscas. E assim, na verdade, essa mente apocalíptica dele é dita no filme como a falta de ideias do próprio Angeli. Sim, que é uma crise criativa que ele tá passando, que foi uma crise que ele realmente passou, que essa é as entrevistas que o diretor do filme acabou fazendo ao longo de 2 anos. E também é aquela questão, tipo, pros fãs de agora ou pros fãs do passado. Caramba, Angeli nunca mais lançou nada. Por que será? Porque talvez ele realmente tivesse sem ideias, e é o que mostra aqui. E assim, eu acho que realmente quem tava com ideias é a galera da produção, porque eles pegaram
uma figura, um cenário dentro do contexto do próprio Bob Cuspe e dos irmãos Kowalski, e a galera consegue explorar isso muito a fundo, até mesmo colocando referências a outras coisas, porque assim, talvez esteja tudo conectado nessa linha de produção, porque a Koala Filmes produziu desde o Dossiê Rebordosa, que eu acho que é de 2008, até o Bob Cuspe, que é de 2022, tá ligado? É 2021. Uhum. Me perdi. É 2021. Tá aí. E nisso a gente tem todo esse conceito maravilhoso, que é ele com falta de ideias e os poucos personagens que restaram querendo saber também. Ué, por que o criador não lança mais nada? Sei lá o que. Ou até mesmo porque que estão matando os personagens e como eles podem resistir. Seja a Rebordosa, que por mais que ela não faça mais parte em vida dos quadrinhos dele, ela faz na morte. Ela sempre tá aparecendo hoje no inferno. Então. Ainda assim, naquela mesma banheira, tomando a mesma bebida que ela bebe. Eu não sei bem o que é. Posso lhe puxar o famoso reflexão? Puxa a famosa reflexiva. Podemos concordar que o grande sucesso, o grande trunfo do Angeli enquanto artista na sua época foi a Rebordosa, correto? Sim, a personagem mais famosa. Mais popular. Então, você não acha um tanto interessante ela ser retratada sempre no inferno, mesmo como se fosse o diabo, como algo tentador, e sendo a mulher tentadora que ela era na época que ela foi escrita? Porque pra mim, a Rebordosa representa a corrupção da fama que o Angeli vê nela, sabe? E talvez seja por isso que ele matou ela, por ter esse sentimento de não vou me vender, sabe? Interessante isso daí, cara. Porque em toda adaptação, e eu acho que talvez nos quadrinhos, não tenho certeza, ela deve ter sido representada realmente no inferno na banheira, entendeu? Pois é, eu não tenho tanta certeza disso, porque eu acho que ele só matou mesmo, e o que a gente conhece hoje da pós-vida dela nas mídias, seja através do próprio documentário sobre ela, ou aqui nesse filme, que ela faz uma participação. Pontinha. Ela faz uma pontinha, mas no Angeli The Killer ela também aparece lá, porque é ela quem dá o subtítulo The Killer pro Angeli. Sim, porque ele mata ela. Exatamente. Enfim, muitos questionamentos. Pois é, o plot twist, a reviravolta, o bagulho que acontece nesse filme é que revela-se que o personagem, que o Angeli, na verdade, era um personagem esse tempo todo. Sim. Eu não... Você sabe o nome verdadeiro dele? O nome completo, pelo menos? Descubro rapidamente. Enquanto você descobre rapidamente, esse é o lance. Talvez ele nunca tivesse sido esse cara, porque ele só pensa essas coisas porque ele acha que seria interessante questioná-las. Então ele publicava tudo isso, não na própria cara como deveria ser, mas numa versão cartoonizada de si mesmo. Nesse caso, ele tinha um personagem chamado o Velho Cartunista. Sim. E essa reviravolta do filme, talvez não fosse ele quem estivesse sem ideias, mas o Velho Cartunista. E isso, assim, é uma brincadeira muito legal, mas também vale o questionamento. E, assim, não só a falta de ideias, mas como também o motivo dele ter parado de trabalhar, assim, hoje como ele trabalhava antes, seja não só pela doença que se alastrou e fez ele se aposentar, como também a velhice. Sim, sim. Talvez não tivesse nada que fizesse ele voltar assim com tudo, tá ligado? Sim. Ele mesmo se sentia ultrapassado e não era capaz de, sei lá, reviver a Chiclete com banana. Não, sim, com certeza. E é essa questão também de você não tem mais essa gana quando você vai se envelhecendo, o fogo que um punk novo tem, sabe? Isso. Sim, isso é interessante. O Bob Guspe é todo mostrado como um punk velho que não consegue mais fazer as coisas que ele fazia quando era jovem. Seja pelo tempo mesmo ou pela vida muito louca que ele acabou levando, né? Com certeza. E assim, isso é muito interessante. Conversa vai, conversa vem. O que mais vai acontecendo durante o filme, hein? Ué, meu filho, o filme se acaba-se com essa revelação. Tipo, agora que ele sabe que na verdade ele era um personagem que fazia parte do universo das próprias criaturas dele,
simbolizando que talvez ele também fosse esses personagens, como a gente bem tá relembrando aqui durante todo esse programa, ele se rende a isso. No caso, seja ele no mundo real, voltando a usar drogas e ouvir as músicas que ele gostava tanto na época, ou se rendendo à nostalgia, tipo, nossa, que saudade da Rebordosa, vou tomar uma aqui com ela, tá ligado? Sim. Ou até mesmo deixando o Bob Cuspe vivo no filme, coisa que ele tinha matado nos quadrinhos. Sim. E, assim, é interessante como... Esqueci o que eu ia formular. Tomou-lhes. E me perdi inteirinho. Pode prosseguir, se eu lembrar eu falo. Não, assim, o filme acaba por aí de uma forma muito positivista, mostrando que, como a gente tinha dito anteriormente, que o punk não acabou, mas ainda assim, tipo... E aí? E aí que, assim, por parte do Angeli a gente não pode esperar muita coisa, até porque, assim, surgiram entrevistas e matérias dizendo mesmo na época ou hoje, falando que ele não ia parar de trabalhar, ter ideias, até porque ele podia chamar qualquer outro para produzir por ele, mas que ele ainda iria produzir, mas... Assim, até hoje a gente não teve nada de novo e não podemos esperar. O cara tá doente, tá ligado? Não, eu acho que foi decretado como se fosse uma aposentadoria do Angeli, sabe? Sim, aposentadoria mas... E aí? Enfim, eu lembrei que eu ia falar que essa questão de ele ser um personagem é até uma síndrome de impostor, né? Que veio junto com esse bloqueio criativo. Sim. E talvez por isso que ele não conseguisse produzir. Compreende? Compreendo. É por isso que traz esse questionamento bem grande. Pode trazer outras linhas para se interpretar as coisas. Enfim, o filme é muito bom, de extrema qualidade. E o que comprova isso é indicações e prêmios que ele ganhou, sabe? Mundo afora, ele vem ganhando prêmios aí de os mais renomados, diga-se assim, por parte da animação. Ele tem ganhado muita coisa. Como a gente já disse, ela foi produzida pela Koala Filmes, que é um estúdio maravilhoso, e aí chegou a ter uma pré-indicação ao Oscar, de tão grande que o filme chegou a ser, sabe? E assim, pra uma produção 100% brasileira, isso é muito grande, sabe? Sim, fizeram toda uma campanha na tentativa de ser indicado. Talvez ele até tenha chegado na votação, na escolha, mas infelizmente ele não foi pra final, realmente com alguma indicação, e é por conta disso que ele não estava no Oscar. Ele recebeu na amostra de Annecy, o melhor filme de animação, no Contrechamp e até no, eu acho que é o Ibero-Americano, se eu não me engano, não me lembro. Isso, no Ibero-Americano a mesma coisa, tipo, como melhor longa de animação. E pra um filme brasileiro isso é muito grande, velho. Você vê festivais desse que foi a primeira vez que um país da América Latina ganhou foi com o filme do Angeli, sabe? Pois é, uma grande conquista não só por parte dele, que são personagens dele, propriedade intelectual dele, mas, pô, uma grande conquista aí pra nossa equipe, porque, pô, a gente babou tanto ovo aqui pra o Del Toro quando ele fez um filme stop motion, mas antes veio a nossa Koala Filmes fazendo um filme stop motion, não só um filme, como um documentário e uma série, que a gente tá aqui falando. E muito melhor do que o Pinóquio. Assim. Eu acho muito melhor. Melhor que em conteúdo de história, assim, rapaz, eu até concordo, porque é mais sobre nós, é sobre o nosso público, nossa terra, nossas figuras de cultura, né? A gente não pode negar a cultura e o Angeli simplesmente faz parte disso, né? Uhum. É uma parte muito importante que não é acreditada. É que a gente fala muito de Ziraldo e, pô, eu mesmo nunca vi mais nada do Ziraldo e só agora ele também decidiu voltar, sabe? Tipo, a Netflix tá produzindo um desenho do Menino Maluquinho, que eu não tive saco de ver tudo, mas assim, é legal. Mas, pô, por que ninguém coloca ele no mesmo patamar? Ou a Laerte, tá ligado? Cara, o maior quadrinista atual do Brasil e de alguns anos. O Maurício de Souza. Aham. E que, assim, convenhamos que tem algumas ideias, algumas controvérsias no nome dele. Não tem esse reconhecimento quanto deveria, convenhamos, sabe? Sim. Apesar de ter produzido muitos filmes e ter exportado o quadrinho pra fora, não tem todo esse reconhecimento. Mas Maurício de Souza
virou franquia. Você vê em qualquer lugar. Você não precisa Claro, ser o maior fã de Turma da Mônica pra comprar os produtos deles, né? com certeza. Assim, E até porque é isso que tem carregado praticamente a fama do Maurício, né? Porque, pô, produzir ensinar as crianças a ler, né? e ensinar as crianças a ler, mas sei lá, né? Enfim, o Maurício de Souza também tem essa história controversa aí no nome dele que eu prefiro não comentar hoje. É, Bom, no mais, entramos em concordância que tudo isso tem que ser mais difundido no Brasil e a gente tem muito orgulho do produto que foi feito aqui na nossa terrinha braba, né? ué. E assim, você já tem muito o que falar ainda? Não, já estamos aqui pra entrar na reta final, senão é despedida, né, meu? Então, deixando minhas considerações finais, eu digo, esse filme é um filme muito bom, um filme que dá orgulho de ser brasileiro, ser brazuca. É uma produção praticamente que independente, né? Que, pô, maravilhosa. Os quadrinhos do Angeli, tudo que eu tive contato é maravilhoso. Da Laerte, de todas essas pessoas que não são valorizadas no Brasil atualmente e que tem que ser difundidas. E por mais que nosso podcast seja pequeno, peço pra que, pô, tenta ler, sabe? Tenta ir atrás, assistir o filme. E não só isso, tenta deixar 5 estrelas pra gente no cara começa a fazer propaganda. Deixar um comentário no YouTube também. Um like, compartilha, nós. Um likezão, compartilha, faz tudo isso. O trabalho do Angeli é sensacional e eu desejo toda a saúde do mundo dele, desejo que ele curta a aposentadoria dele e a mensagem que fica é: consumam coisas do Brasil, né? Produções nacionais. E Punk's Not Dead, caralho. Vamos valorizar aí, pá. Eu tinha lidado como verdade, porque na época que eu fiz o vídeo eu não encontrei de forma fácil, mas agora parece que vocês podem. O filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, está disponível na Telecine. E é isso, cara. Assistam aí. O Dossiê Rebordosa tá disponível no YouTube completo. Eu acho que eu posso deixar um link na nossa versão do YouTube aqui para vocês encontrarem. E, cara, outras coisas aí a gente vai encontrando. Como também o primeiro episódio do Angeli The Killer tá disponível no YouTube também. Vou deixar tudo aqui na descrição, pá. E, contudo, assim, antes de fazer a maravilhosa pergunta, tenho outra pergunta pra fazer. Diga. Você acha que valeria a pena a gente investir em um episódio próprio de outros filmes de quadrinhos aqui? Que eu conheço 2, assim, eles são bem artísticos, mas também importantes da mesma forma pra nossa cultura nacional. Assim, com certeza eu topo. E digo mais. Diga mais. Talvez vai depender de como são esses filmes, que eu não sei do que você tá se referindo diretamente. Mas talvez um episódio ou mais. Que eu não queria prometer nada e não vou, assim, não tô prometendo nada, mas eu já vou dizendo aqui pra você para que você trabalhe aí na sua cabeça. Que assim, é o Cidade dos Piratas. Correto? Esse eu vou consumir, que eu já tô querendo muito consumir há algum tempo. Eu também. E assim, é um filme muito artístico, muito bom, muito cabeçudo, apesar de, sei lá, simples em sua proposta, sabe? Mostrar os personagens e mostrar essa evolução, seja da Laerte como criadora ou os seus personagens como a representação disso, né? O Minotauro, um personagem realmente muito, muito importante nessa transição dela. Tem um outro que é um pouquinho mais bobo, mas ainda assim, sei lá, artístico da mesma forma. Rock e Hudson, os cowboys gays. Incrível. Eu vi esse filme 2 vezes, inclusive botei uns outros amigos meus pra assistir. Eles não entenderam nada, mas é porque o filme se propõe a não contar nada demais, sabe? Apenas Rock Hudson, os cowboys gays. Justo. Esse título é inacreditável também. É uma série? Pois é, Rock Hudson, eles têm uma série no Globoplay, mas eu nunca assisti e eu preferia focar no filme mesmo, por mais que ele esteja disponível no YouTube. É uma coisa que nem todo mundo fala, tipo, Rock Hudson, você que assina o Globoplay já deve ter esbarrado neles, mas, pô, você já parou pra assistir? Talvez até seja legal caçar essa série também. Eu me comprometo a consumir, sabe? Sim. E então, só esperem por um futuro episódio sobre esses temas. E qual é mesmo a pergunta, Fatura? Descansa
Temos um episódio de número... Calma aí, também não sei. Droga. De número... Tô de uma. Eu li 2. Tô de 3. De número... De número 15, cara. 15. Um episódio importante de número 15. No mais é isso. Dei minhas considerações já. Acredito que você talvez tenha dado as suas. Também. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Um beijo no seu peito. Te roubei hoje. Não! E Punk Not Dead. É nóis, carai. Falou!